Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, nós vamos conversar com o professor Edgar Domingo de Albuquerque. Ele vai falar um pouco sobre filosofia, sobre educação, vai falar das disciplinas que ministra, o relacionamento que tem com os alunos, que é um relacionamento muito positivo, muito interessante para quem acompanha o professor Edgar pelo Facebook. A gente percebe esse carinho que os estudantes têm com ele. E vamos falar ainda com o professor Edgar de assuntos que não são da área da educação. O professor Edgar é cervejeiro e também agora cozinheiro. Isso mesmo, ele faz cerveja artesanal e mantém agora um canal no YouTube intitulado Cozinhando com o Professor. Professor Edgar, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe no nosso programa, o senhor já esteve aqui uma outra vez falando sobre o curso de letras, que o senhor era coordenador, mas agora vamos falar um pouco mais sobre filosofia, antropologia, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre a sua graduação e sobre a sua pós-graduação. Bom, minha primeira graduação é na área de letras, português e inglês. Depois eu fiz filosofia, o bacharelado e licenciatura, e na sequência o mestrado em educação. E o senhor ministra aula na Uniso já há quanto tempo? Na Uniso eu estou indo para 6 anos. Esse é o 6º ano que eu estou aqui na Uniso. O senhor é coordenador ou estava coordenador? Eu estava, já não coordeno mais. É do curso de letras, né? O curso de letras espanhol. Espanhol, muito bem. E como é que hoje como é que o senhor trabalha hoje as disciplinas no curso de letras, ou a disciplina de filosofia, antropologia filosófica da educação, fundamentos e metodologia do ensino de história? Como é que hoje o jovem ele entende a filosofia? Como é que ele consegue perceber a filosofia? A filosofia é nítida, é palpável, ele consegue descobrir a filosofia. Como é que o senhor tem didática para ensinar a filosofia para a geração das redes sociais? Eu costumo dizer que a filosofia, nós podemos pensar a filosofia em dois sentidos. Uma filosofia acadêmica, que é aquela que a gente faz na universidade, num curso de filosofia, e uma filosofia mais popular, uma filosofia que está nas ruas. De uma certa maneira, todo ser humano, em algum sentido, filosofa, né? Se a gente pensar que a filosofia é um momento de suspensão da realidade, onde você começa a questionar determinados fatos ou determinados conceitos. Então, eu costumo dizer que a abordagem que eu faço da filosofia com os nossos alunos universitários, às vezes em disciplinas específicas, como filosofia da educação, e às vezes em disciplinas que não necessariamente são sobre filosofia, mas eu tento fazer uma abordagem filosófica, é sempre no sentido de trazer o universo do estudante para a filosofia. Eu, pelo menos, tenho em mente que levar a filosofia acadêmica, clássica, para o universo do aluno, fazer esse caminho, fazer o aluno ir do filosófico para a sua realidade, é um pouco mais complicado ou um pouco mais difícil do que fazer o contrário, trazer a realidade do aluno para o contexto filosófico. Então, eu parto do mundo do aluno, eu parto da realidade dele, a partir dos problemas dele, a partir das questões que ele tem no seu cotidiano, e aí vou trazendo essas questões para a discussão filosófica acadêmica. E ele consegue notar isso em que momento? Quando ele percebe que ele faz filosofia, ele também filosofa, como o senhor falou, ele vive numa realidade que não é só virtual, mas que é uma realidade real, ele percebe isso? Isso varia de aluno para aluno. Eu costumo dizer que alguns a ficha cai durante a aula. Você percebe no rosto do aluno, né? Ele está olhando para a sua cara assim e você percebe que alguma coisa mudou ali no pensamento dele. Outros, eu costumo dizer que a ficha vai cair talvez daqui 2, 3 anos, já formado, numa situação do contexto profissional ou numa situação do cotidiano da vida desse aluno. Então, esse se perceber filosofando, ele varia muito de aluno para aluno. Eu costumo dizer que alguns percebem ou conseguem fazer essa ponte mais rapidamente, outros talvez façam isso até mesmo depois da universidade, porque
uma coisa que eu sempre tenho em mente também é assim, o porquê que eu vou ensinar filosofia, o porquê que eu vou discutir filosofia com o meu aluno, ultrapassa o momento da universidade, né? Eu costumo dizer, eu quero que eles mantenham certas ideias ou certas percepções de mundo que eles vão carregar para a vida deles como um todo. Então, esse momento, ele varia bastante de aluno para aluno. Eu já tive situações em sala de aula de os alunos fazerem a relação imediata sobre o que a gente está falando com o seu cotidiano, e já tive situações de encontrar alunos já formados. Professor, aquilo que você falava na aula, só fui perceber isso, ou só fui entender o que você estava falando tempos depois. Agora, você usa também como didática dessa forma de ensinar filosofia, ou de discutir filosofia, principalmente debates, é isso? Eu costumo fazer o que a gente chama de uma aula dialogada, né? Uma aula dialógica, o que seria diferente da aula expositiva. A aula expositiva é aquela onde o professor faz a sua palestra, fala, normalmente os alunos apenas ouvem, não interagem ou interagem muito pouco. Nesse sentido, eu sou um pouco socrático, né? O Sócrates, ele costumava questionar as pessoas sobre os conceitos. Ele nunca entregava um conceito pronto. Então, é isso que eu digo para os meus alunos. Dificilmente, numa aula minha, eu vou chegar e colocar na lousa conceito, 2 pontos, e discorrer sobre ele. Eu começo a partir da percepção deles. Então, se eu vou discutir, por exemplo, educação, a primeira pergunta que eu faço para os alunos é: o que é educação? O que vocês entendem por educação? E aí um fala uma coisa, outro fala outra, cada um vai trazendo um pedaço desse conceito e a gente vai trabalhando. Tanto que eu até brinco que tem aluno que fala que para assistir a minha aula tem que levar dicionário, porque eu vou perguntando o significado das palavras constantemente, justamente para primeiro entender o que meu aluno percebe sobre aquele conceito. E aí, é nesse momento em que eu vou do universo do aluno trazendo ele para o conceito acadêmico que eu quero discutir. Claro que na minha aula eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo a ser cumprido, mas esse diálogo com os alunos é importante. Eu sempre digo que eles também são portadores de uma bagagem cultural, de experiências que eu não vivenciei. Quando a gente fala de escola, por exemplo, ou de sociedade, nas disciplinas de antropologia ou de sociologia, certos conceitos que eu levo, eles também são baseados nas minhas experiências, mas as minhas experiências são limitadas. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 43. 43, para uma geração de 17, 18, 19 anos, o senhor acredita que, o que a gente já até trouxe aqui no programa, uma discussão, de cada 10 anos gerações mudam. Sim. Ou seja, o senhor está 2 gerações acima desta. Exato. E, consequentemente, mesmo convivendo com jovens como a gente convive habitualmente aqui na sala de aula, esse repertório que o senhor tem, para o repertório que esse estudante tem, gera conflito, gera intolerância, ou o senhor consegue se aproximar deles, como eles também conseguem se aproximar do senhor? Então, essa diferença, eu tento me aproximar deles. Então, assim, as minhas leituras, quando a gente fala de cultura pop ou de cultura popular, eu tento, na medida do possível, me aproximar do que eles leem, do que eles assistem, do que eles ouvem, né? É claro que eu tenho o meu repertório e eu faço essa mediação. Às vezes eu proponho músicas, né? Vou trabalhar com alguma música e eu levo uma música que é do meu tempo. Não necessariamente o meu aluno conhece aquela banda ou conhece aquela canção, justamente por essa diferença de gerações. Mas eu fiz uma experiência interessante com uma das turmas de psicologia, onde eu levei uma das músicas, levei uma música do Charlie Brown Jr., cujo título é O Jovem Não É Levado a Sério, que é uma música dos anos 90, né? Então, se a gente for pensar para essa geração, embora muitos conheçam a banda, a proposta foi que eles trouxessem uma outra música que falasse sobre a mesma questão. E aí é nesse sentido que eu me aproximo deles, porque eles trazem bandas e músicas, cantores que eu não conheço. E aí a gente faz o diálogo, né? A gente, mediado pelo conteúdo da disciplina, faz esse diálogo.
Mas é aquilo que eu falei anteriormente. Para eu poder conseguir me comunicar com esse aluno de hoje, esse aluno mais novo, mais jovem, eu enquanto professor, preciso entender o universo dele, né? Não é para ficar restrito ao universo dele, mas como eu digo, é para partir do universo dele. Então eu parto da linguagem que ele usa, eu parto da literatura que ele lê, dos produtos culturais que ele consome, para dali chegar naquilo que eu quero discutir, que é o acadêmico. Agora, aí o senhor sempre aparece nas redes sociais como um professor legal, professor próximo, professor querido. E como é que se avalia o aluno numa situação dessa, que é o professor gente boa, mas que de repente na hora da prova também exige, porque tem uma metodologia que deve ser seguida, são regras que devem ser cumpridas. Muda o jogo ou como é que o senhor trata isso com o estudante nesse momento? Então, acho que uma coisa que eu tento, pelo menos, estabelecer é que as redes sociais mostram o Edgar muito mais amplo do que o Edgar professor. O Edgar professor em sala de aula é um profissional, é uma pessoa que está ali cumprindo com um propósito. Então, em alguns momentos isso pode se confundir, né? Algum aluno ou alguma aluna pode até achar que o jeito como eu sou nas redes sociais e a maneira como eu me comporto em sala de aula. Então, eu tenho alunos que falam assim, professor, você em sala de aula é sério, é bravo, né? E aí eu vejo você lá postando umas coisas no Facebook e não parece a mesma pessoa, né? Então, isso é uma questão que eu levo para a sala de aula, inclusive, né? Brinco com os alunos que a gente, enquanto profissional, enquanto professor, tem uma tarefa, tem uma atividade a ser cumprida, mas isso não impede que eu tenha um relacionamento mais, digamos, amistoso com os alunos, né? Não são com todos, obviamente que alguns acabam se tornando mais próximos pelas redes sociais, e aí a gente brinca, a gente embarca nas brincadeiras que eles propõem, enfim. Outros são mais distantes, mas eu acho que isso faz parte do cotidiano, na verdade, de qualquer profissional, né? A gente, enquanto profissional, tem uma dimensão que, no caso de ser professor, talvez seja diferente, porque a gente está exposto a um público muito maior, né? Eu falo para eles, eu sou numa classe, muitas vezes, de 30, 40, 50, 60 alunos. Então, a visão que eles têm de mim enquanto professor, ela se mistura com a visão de quem é o Edgar no cotidiano, o Edgar na família, o Edgar num círculo de amigos, esse tipo de coisa. Agora, Edgar, você também mudou de perfil profissional, onde a sua área de conhecimento inicial era a informática, e até postou recentemente lá que chegou a ser gerente de uma empresa de informática bem jovem, e isso não estava satisfazendo mais você, é isso? Então, eu comecei trabalhando na área de informática, quando ainda no ensino médio fiz o curso técnico de informática e ainda durante o curso comecei a estagiar em empresas da área e fiz minha primeira graduação em letras. Curioso porque naquela época eu não tinha a intenção de ser professor, eu fiz letras para aprender inglês por conta da informática, né? Eu precisava do inglês porque comecinho dos anos 90, a gente não tinha a internet, não tinha muitas publicações da área técnica de informática em língua portuguesa. E aí eu procurei o curso por conta do inglês. Mas acabei gostando de uma série de coisas ali dentro, logo depois de formado, comecei a dar aula de informática, num curso técnico de informática aqui em Sorocaba mesmo. E gradativamente eu fui desenvolvendo esse interesse maior pela educação. Então, durante 10 anos, eu vivi aquela vida dupla quando o aluno faz aquela piada, né, aquela pergunta capciosa, se você... Além de dar aula, se você trabalha, né? Nessa época, eu respondi, não, eu trabalho durante o dia com informática e à noite eu dou aula. Em 2005, quando eu comecei o mestrado, eu resolvi abandonar realmente a minha carreira na área de informática, deixar todos os... Eu ainda, nessa época, trabalhava como autônomo, como consultor,
e resolvi me dedicar exclusivamente à educação. Valeu? Então, sim, hoje eu não voltaria atrás. Eu vejo colegas meus que são da área de computação, de informática, e nas nossas conversas sobre o universo deles, eu não sinto nenhuma saudade de voltar para aquele mundo. Na verdade, a educação, o trabalhar como educador, me traz desafios e me traz recompensas também que, pelo menos no presente momento, não me fazem pensar o caminho contrário. Agora, com relação também às suas aulas, antropologia, filosofia, você debate com os alunos temas polêmicos, temas da atualidade, também, obviamente, seguindo aí uma metodologia que você tem de programa de aula, onde assuntos do cotidiano, como discussão de gêneros, nós tivemos recentemente aí uma questão do estupro coletivo, nós tivemos uma questão de intolerância sexual também nos Estados Unidos, com uma invasão de uma boate com 50 mortos. Essas discussões, esses temas, você consegue trazer para a filosofia e discutir com os alunos, e como é que é a reação deles? Você tem uma reação de que existem aqueles meninos ou meninas radicais, ou você tem a reação de que todo mundo não abobina isso, ou faz de conta que abobina esse assunto, mas lá na rede social mantém uma intolerância? Então, essas questões elas aparecem na minha aula, às vezes de forma intencional, elas estão planejadas dentro do conteúdo, dependendo do componente que eu estou trabalhando, mas elas também aparecem de forma acidental. O fato de trabalhar com uma aula dialogada, onde você deixa o seu aluno falar, muitas vezes o aluno leva a discussão para temas que não necessariamente aqueles que você pensou. Então, eu sempre tento deixar espaço no meu planejamento para discussões que peguem questões do cotidiano, né? Como, por exemplo, esse atentado à boate nos Estados Unidos. É que agora a gente já está praticamente no fim das aulas, né? Só em semana de provas, dificilmente eu vou discutir isso em aula nesse semestre. Mas se isso tivesse acontecido 3, 4 semanas antes, fatalmente apareceria em alguma das minhas aulas. Alguém traria esse assunto durante a aula. E a questão do estupro no Rio de Janeiro, do estupro, foi discutido? Foi. Uma das minhas turmas de psicologia, a gente chegou a tocar nessa questão, porque se usou muito a palavra, a expressão cultura do estupro. E como nessa turma eu trabalho antropologia cultural, a gente discutiu o semestre inteiro o conceito de cultura. Então a gente acabou, alguns alunos acabaram trazendo o tema. E eu sempre tento mostrar a relação que o tema, seja ele da intolerância sexual, do estupro, do aborto, pena de morte, terrorismo, enfim, essas coisas que permeiam o nosso cotidiano hoje em dia, eu tento fazer uma leitura acadêmica, ou pelo menos trazer uma fundamentação teórica. É claro que eu, como pessoa, vou ter uma posição, eu sempre falo para os meus alunos que não existe neutralidade, né? Não é possível abordar uma questão de forma neutra. E isso, às vezes, pode gerar até desconforto de alguns alunos que pensam de forma contrária a mim, né? É claro que eu tento mostrar, como eu falei, academicamente, o que fundamenta o comportamento. Por exemplo, se a gente for falar da violência, do machismo, isso é uma questão que tem um fundo histórico, né? Tem um fundo que, se a gente for olhar o machismo, nós voltamos lá nas tribos de Israel, nas tribos patriarcais, na noção de um Deus masculino, de um Deus único, todo-poderoso, que muitas vezes vai confrontar a visão de mundo do aluno. Então, tem alunos que eu percebo que se sentem incomodados e fogem da discussão, né? E outros que se sentem que ficam interessados e que talvez se surpreendam que possam discutir isso em sala de aula, ou que possam trazer essa visão. Então, a sala de aula, ela apresenta uma diversidade. Dependendo do tema, você vai ter alunos que são favoráveis, que são contrários. Você consegue ver o preconceito se manifestando em alguns, a indignação se manifestando em outras. Essa é uma questão delicada para o professor tratar, para um professor em sala de aula, porque
em algum momento você pode esbarrar numa questão que incomoda o aluno, seja porque ele tem uma visão mais libertária, mais progressista, né? Ou seja porque ele tem uma visão mais fundamentalista ou mais preconceituosa. Existe também nessa discussão, por exemplo, algum momento de, vou voltar ao termo intolerância aqui, do aluno com relação à própria fundamentação que você está explicando, discutindo, e ele apontar o dedo e falar, olha, não Sim. admito, isso eu não aceito, eu particularmente na minha religião, isso não é abominável. Existe, e aí como é que dá para tratar isso em sala de aula perante os outros alunos, sem também desrespeitar o estudante dentro da linha dele? Então, existe. Eu já tive situações que no momento foram tensas e depois eu acabo vendo elas como cômicas até, mas eu já tive situações em outra instituição que eu trabalhei em aula de antropologia, estar discutindo questão da origem do homem numa perspectiva antropológica, né? E um aluno levantar e questionar essa visão, colocando lá uma argumentação teológica. E antes que eu pudesse responder, outro aluno se levantou e colocou uma outra questão teológica oposta. Eram alunos de religiões diferentes e eles começaram a discutir sobre quem tinha razão. A classe ficou naquela expectativa, né? E agora, né? O que o professor faz, né? Eles ficam olhando para você com aquela cara de, né? Vai deixar o circo pegar fogo? Né? E nesse caso específico eu falei, então, vejam só, você é da religião X, você é da religião Y, vocês mesmo tendo a crença no mesmo Deus, não concordam sobre a origem do homem, por isso que a gente vai ficar no discurso científico, né? Porque o discurso científico vai ser baseado em evidências, em questões que não contradizem a fé de ninguém, né? O que eu sempre coloco, quando essa questão religiosa aparece em sala de aula, eu sempre tento colocar assim, olha, a sua fé, ela se fundamenta por uma série de fatores que é distinto da fé de muitas outras pessoas. Então, como aqui nós estamos numa universidade e o nosso, bem ou mal, o nosso critério é acadêmico, é científico, a gente vai seguir essa linha. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer um debate multidisciplinar e trazer a questão da fé, trazer a questão da filosofia dentro do debate científico. Mas eu tento seguir uma linha, eu tento manter a linha que é a proposta que a disciplina coloca. Eu já tive situações também de posicionamento político, de alunos saírem da minha sala de aula porque o autor que eu estava tratando era um autor que divergia da visão política do aluno em questão. Eu tive numa aula falando sobre Paulo Freire, um aluno levantou e foi embora, saiu nitidamente porque na percepção dele, Paulo Freire não era um leitor, um autor que ele deveria ler, ou provavelmente que ele não leu, né? Eu acho curioso porque quando isso acontece, a minha argumentação é assim, bom, mas por que você discorda do autor? Né? Se você não concorda com ele, qual que é o seu argumento? E muitas vezes o que a gente percebe é que é aquela velha máxima, né? Não li e não gostei. Então, assim, é um preconceito já instalado sem ter repertório para poder discutir. Exato. E a gente, como professor, muitas vezes a gente é confundido com o autor que se está trabalhando. Então eu costumo dizer assim, quando eu dou uma aula sobre Karl Marx, talvez meus alunos me vejam como o marxista. Quando eu dou uma aula sobre Adam Smith, meus alunos me veem como o liberal. Se eu der uma aula sobre o nazismo, talvez me vejam como nazista. Essa coisa de confundir o mensageiro com a mensagem é um problema que os professores, sobretudo da área de humanas, podem enfrentar. Então eu sempre tento trabalhar o contraponto, né? Eu apresento um autor numa aula, apresento outro autor numa outra aula para tentar fazer o contraponto, mas a gente não consegue fugir dessa possibilidade de desagradar alguém por questões partidárias, por ideologia política, por questões religiosas, questão de gênero. Eu já tive situações de alunos de ensino médio, num colégio de ensino médio, de discutir questão de sexualidade e de pais irem reclamar com a coordenação porque eu fui discutir questões de sexualidade, né? Na aula de filosofia. Na aula de filosofia, né? Então, às vezes os valores familiares vão também conflitar com o que a escola tem que trabalhar. E a escola é plural,
né? A gente recebe alunos, seja na escola de ensino médio, na universidade, a gente recebe alunos de todas as crenças, de todas as visões políticas, de todas as nuances do que a sociedade apresenta, e muitas vezes o problema é manter esse jogo de cintura. Então, assim, eu tenho alunos que nitidamente saem da minha aula ou não assistem à minha aula, e eu percebo que não é algo contra o Edgar, mas é sobre o assunto que está sendo tratado, né? Isso a gente vê quando o aluno levanta, você solta uma frase, a pessoa fecha o caderno, levanta e vai embora. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar daqui a pouco com o professor Edgar Domingo de Albuquerque, professor de Antropologia e Filosofia aqui da Universidade de Sorocaba, falando de um outro assunto. Agora vamos falar do hobby do professor Edgar, que é a fabricação de cervejas e um canal que ele mantém agora no YouTube intitulado Cozinhando com o Professor. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Hoje estamos recebendo o professor Edgar Domingo de Albuquerque. Ele é professor de Filosofia e Antropologia aqui na Universidade de Sorocaba. E nós refletimos no bloco anterior como é que é ensinar filosofia, discutir antropologia com os estudantes. E o professor Edgar explicou, deu o seu ponto de vista desse repertório que o aluno acaba adquirindo ou trazendo da sua realidade, do seu cotidiano, para a sala de aula e, consequentemente, entendendo uma disciplina tão complexa quanto a filosofia. E o professor Edgar também ele tem um hobby muito interessante, que quem acompanha-o na rede social pode também ver ali, que é o Cozinhando com o Professor. E também é cervejeiro. Antes da gente falar desse canal que ele mantém no YouTube, Cozinhando com o Professor, vamos falar sobre cerveja aqui no programa Uniso Comunidade. Senhor Edgar, da onde que surgiu o seu interesse em produzir cerveja? Bom, surgiu quando eu comecei a conhecer cervejas artesanais, né? Eu sempre bebi cerveja comercial, cervejas produzidas em escala industrial. E a coisa de uns 5 ou 6 anos, eu comecei a tomar contato com esse universo das cervejas artesanais. E eu me lembro que algum amigo comentou que tinha participado de uma braçagem, que é uma parte do processo de se fazer a cerveja artesanal. Ele viu como é que se fazia, ele falou, no nosso grupo de amigos, ele comentou assim, acho que o único que ia conseguir fazer cerveja aqui entre a gente é o Edgar. Justamente pela familiaridade com cozinhar. Porque fazer cerveja exige todo um processo que é muito semelhante a cozinhar um prato, ou a preparar um prato, né? A gente faz a cerveja na panela, no fogão, tem uma série de etapas. E aí, esse comentário me instigou, né? Eu falei, realmente, por que eu nunca fiz cerveja? Ou por que eu nunca pensei em fazer cerveja? E aí comecei a ler sobre a questão, comecei a procurar na internet artigos e vídeos que falavam sobre produção de cerveja caseira. E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso em Campinas com o pessoal da Cervejaria Colorado. Aí eu fiz o curso e aí eu vi que era uma atividade que eu conseguiria fazer, né, sozinho ali. E aí fui investindo nos equipamentos, comecei a fazer a primeira, a segunda, a terceira e sempre embalei deu certo, nessa. Edgar? Olha, eu até agora eu não consegui fazer algum erro drástico assim, né? Eu costumo dizer que
o segredo de fazer uma cerveja caseira, além de todo o procedimento específico, é a higiene, é a sanitização. Se você tiver os seus equipamentos bem sanitizados e tomar um cuidado bastante grande para não contaminar a sua cerveja, porque o grande problema de você estragar a cerveja é contaminar. Ela fica, tem um período que a cerveja ela fica descansando num balde dentro de uma geladeira, e se entrar ali uma bactéria, um fungo, você perde o processo todo. Então, assim, é óbvio que as minhas cervejas, elas têm defeitos que talvez uma pessoa que não está acostumada com a cerveja artesanal não perceba. Mas eu estou muito longe, por exemplo, de produzir uma cerveja a nível de concursos, de concorrer em concursos que premiam essas cervejas. Numa leva dessa, não sei como é que se chama, do ato de fazer uma cerveja, quantos litros sai? Dá para dosar? Vou fazer uma garrafa de cerveja ou obrigatoriamente na hora que eu vou começar a produzir já sai um número X de cervejas? Então, na verdade você define isso antes, né? O meu equipamento ele é dimensionado para produzir 20 litros. Então, cada vez que eu faço uma cerveja, que eu cozinho, que eu faço o processo de preparar essa cerveja, o resultado final gira em torno de 17 a 20 litros. Porque existem algumas perdas no meio do processo, dependendo do estilo de cerveja. Existem equipamentos projetados para produzir 5 litros e equipamentos projetados para produzir 100, 200, até você chegar numa escala maior, né, de cervejarias já automatizadas, onde você produz 500, 1000 litros Mesmo de sendo cerveja. intitulado artesanal? Mesmo sendo artesanal, porque, na verdade, o artesanal é o processo, né? É você controlar do início ao fim todo o processo. Se o seu equipamento ele vai ser todo manual, todo rústico, ou se ele vai ser automatizado, isso não tira o rótulo de artesanal. É só a gente pensar um marceneiro, né? Alguém que faz marcenaria artesanal, que constrói uma mesa artesanal, ele pode usar um serrote, como ele pode usar uma serra, né? Uma serra automatizada. Isso não desqualifica o seu produto como artesanal. Na verdade, isso é uma discussão que existe no meio, inclusive, né, cervejeiro, do que vem a ser o artesanal, o caseiro e o industrial. Mas o processo todo, ele é demorado. As pessoas me perguntam, né, você faz cerveja, então, quanto tempo demora para fazer uma cerveja? A gente tem um processo inicial, que é esse que a gente chama de braçagem, onde você vai moer o malte, preparar os produtos, preparar o líquido inicial que vai virar cerveja, que leva de 7 a 8 horas em cima de um fogareiro, né? É um processo bastante trabalhoso. Você tem que fazer vários controles de temperatura, de etapas, de adicionar certos ingredientes. E depois dessas 8 horas, a sua cerveja ela vai fermentar, ela vai para um processo de fermentação que dura de 7 a 12 dias, dependendo do estilo, onde você, como cervejeiro, na verdade, só fica controlando a temperatura também, fazendo algumas medições. E depois da fermentação, ela vai para um processo de maturação que leva de 20 a 30 dias, também dependendo do estilo de cerveja. Então, é o que eu digo, uma cerveja ela leva, em média, 40 a 50 dias para ficar pronta, né? E aí o pessoal já desiste. Quando você fala que vai levar 50 dias para tomar cerveja, o pessoal vai no supermercado e compra. Vai para o supermercado e compra. Né? E o cara que é o cervejeiro, como você hoje, cervejeiro artesanal, ele fica chato no aspecto de que agora também não tomo a cerveja Pilsen que eu compro no supermercado, ou não? Alguns ficam. Alguns ficam ao ponto de só beber a cerveja que produz, né? Outros de só beber cervejas artesanais. É claro que existe uma diferença de qualidade no produto, né? É só você pensar uma comida industrializada, congelada, que você compra lá no supermercado, e uma comida caseira. Tá, imagina que você compra uma lasanha congelada, uma pizza congelada, diferente daquela pizza que você faz na massa, exatamente. Você recheia, ou você faz uma lasanha, enfim. Exatamente. É isso. Tudo é cerveja, tudo é lasanha, tudo é pizza, isso. Porém tem esse ponto de vista distinto, é isso? Exato. Você toma cerveja industrializada? Sim, tomo. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, tudo depende da ocasião, tudo depende do momento. Na minha casa eu tomo a cerveja que eu faço, né? Ou as cervejas que eu gosto e que eu compro
dentro dessa linha de cervejas artesanais ou de cervejas especiais. Isso não quer dizer que se eu for no casamento da minha tia e só tiver chopp industrial, que eu não vá tomar, né? Eu não sou radical nesse sentido, né? Se eu for para a praia com os amigos e a proposta é beber o dia inteiro, dependendo do tipo de cerveja artesanal que você tem, você não consegue beber mais do que 2 garrafas, porque elas são extremamente alcoólicas, elas têm um corpo mais pesado e você o pessoal fala, você fica empapuçado muito rápido. Então, tudo depende da ocasião. E cerveja também tem alguma coisa a ver com, acompanha um prato, acompanha uma carne, acompanha peixe, acompanha doce, existe isso? Sim, assim como o vinho, né? Existem cervejas que têm um sabor mais acentuado, mais forte, que combinam melhor com carne, cervejas mais leves, mais adocicadas, que combinam inclusive com sobremesas, né? Você tem algumas cervejas escuras que podem ser degustadas com chocolate, com sobremesas à base de chocolate. Então, o universo da cerveja ele é muito variado, existem milhares de estilos diferentes. Esse é um mercado novo, né? Ou essa cultura cervejeira, ela é uma cultura nova, pelo menos aqui no Brasil, né? As pessoas estão começando a conhecer essa coisa da cerveja. Mas ainda em relação à sua pergunta sobre o cidadão ficar chato com a questão da cerveja, eu sempre respondo, né? Por que eu faço cerveja? Para dividir com os amigos. Eu acho que o principal do tomar cerveja, né? Seja ela qual for, é você fazer isso com um grupo de amigos. E aí o mais importante é o grupo de amigos. Se a cerveja é boa ou ruim, se ela é de artesanal ou industrial, é o que eu falei, cada momento pode pedir cervejas diferentes, né? Eu não vou ser o chato que vai na festa de casamento, onde vai ter, né, o pessoal vai consumir 300 litros de chopp, de pensar que vai ter o chopp, aquele que eu bebo na minha casa, aquele que eu gosto, que tem na minha geladeira. Aí você falou do chopp e cerveja, até para a gente entender aqui, chopp e cerveja é a mesma coisa? É a mesma coisa. A diferença é o processo de pasteurização. A cerveja, na garrafa, ela é pasteurizada para ela durar mais tempo, né? O chopp, ele vai ser envasado no barril, e normalmente ele não é pasteurizado. Agora, pode ser que seja. Agora dá uma sensação, ligado, que o chopp é mais leve do que a cerveja, ele é mais gostoso que a cerveja, ou é só impressão? Não, o processo de pasteurização pode fazer uma diferenciação do sabor da cerveja. Aliás, isso é uma outra coisa interessante, uma curiosidade. Você já deve ter ouvido falar, o pessoal falar assim, cerveja de Agudos, cerveja de não sei aonde. Isso, né? A Brahma de Ribeirão. Porque a água de tal lugar. Isso são mitos que são interessantes, porque, na verdade, hoje o processo industrial, uma grande cervejaria, ela tem todas as condições de tratar a água quimicamente para deixar a água igual em qualquer planta de fábrica que ela tem. Então, pouco importa se a fábrica está em Agudos ou se está em Sorocaba, ela consegue equalizar a água nas 2 fábricas para produzir do mesmo jeito. O que modifica o sabor da cerveja, na verdade, é o transporte. Quanto mais longe você está da fábrica, pior a cerveja fica. Porque ela vai de caminhão, chacoalhando. Aqui, você pensa que quando você está na estrada e vê aqueles caminhões carregando cerveja, no sol, a cerveja ali dentro ela chega a 50, 60 graus. Isso vai modificar o sabor da cerveja. Então, dentro dessa linha de raciocínio, para quem também bebe cerveja e eventualmente cerveja importada, também corre o risco. Também. Essa cerveja veio de onde, sim. Saiu da fábrica chacoalhando até o porto, do porto veio chacoalhando dentro do navio que esquentou dentro do contêiner, depois, enfim, também é a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. Eu tenho colegas que já foram para países de origem de cervejas famosas, como a Guinness, por exemplo, e eles colocam, você tomar uma Guinness na Irlanda é totalmente diferente de tomar uma Guinness que viajou todo esse trajeto para chegar aqui no Brasil. Nesse sentido que o chopp, às vezes, você tem uma percepção de paladar melhor, porque o chopp, normalmente, ele vai refrigerado, ele viaja um trajeto menor do que a garrafa de cerveja, né? A maneira como o supermercado acomoda, tudo isso influencia no sabor da cerveja. E o professor Edgar também tem um canal no YouTube agora, intitulado Cozinhando com o Professor. Entre as várias receitas, vamos acompanhar uma na íntegra, que são as tortilhas de batata. Acompanhe. Muchachos e muchachas, hoje vamos fazer uma receita bastante rápida. Imagine que você chegou na sua casa e encontrou só batatas e ovos.
Edgar, esses são seus ovos? No, estos son mis huevos. A receita de hoje é uma tortilha de batata. Você sabe o que é uma tortilha de batata? Tortilha de batata é um prato feito com batatas e ovos batidos, como se fosse um omelete, mas não é um omelete. Reza a lenda que quando os povos pré-colombianos aqui viviam, dentre eles existia o povo dos tortilhecas. E os tortilhecas realizavam este prato com as batatas, que eram normalmente encontradas pelo solo, e com ovos de lhamas, que eram animais que eles criavam naquele momento. Os espanhóis que cá vieram e dominaram os povos pré-colombianos levaram esta receita para a Espanha e ela se tornou então um prato típico espanhol, e esta história sobre os tortilhecas ficou esquecida. Alguns dizem inclusive que os tortilhecas eles têm uma origem nos aliens. Mas vamos ao que interessa, vamos à elaboração do prato. Você vai precisar de uma batata fatiada em finas fatias como estas aqui. Vai precisar de 4 ovos Estos son mis huevos. batidos como estão estes aqui. Para esta receita vamos precisar de 2 frigideiras, porque para fazer a tortilha teremos que virar a tortilha. E se você não tem as manhas de jogar a tortilha para cima assim e virar ela num golpe só, faremos o truque da frigideira. Você tá olhando pra mim? O que foi? Eu? Não. E aí, muchachos e muchachas, agora que nossas batatas já estão aqui levemente fritas, nós vamos acrescentar os ovos batidos. E agora a gente deixa cozinhar levemente esta primeira etapa. Lembrando que na hora de bater os ovos eu coloquei um pouco de sal para temperá-los. Agora vem a jogada das 2 frigideiras. Um pouquinho de azeite na segunda frigideira. E agora, crianças, com muito cuidado, você pega a frigideira e faz o milagre. E agora finaliza o processo com a sua tortilha de batata na segunda frigideira. Pronto, pessoal, esta é a nossa tortilha de batata. Veja, um prato simples, fácil de preparar. Batata fatiada em fatias finas, uma leve fritada nessas batatas com um pouco de azeite, ovos batidos. Estos son mis huevos. Deixa dourar a parte de baixo, vira. Se você tiver as manhas de virar isso no golpe, vira no golpe. Se não, você pode também dobrar ela ao meio, ou você pode usar as 2 frigideiras como a gente fez aqui. Aqui está a nossa tortilha de batatas. Deixa eu tirar os olhos da minha tortilha. Tem que falar não. Não.
Aí, então, fácil de fazer, Edgar. Pois Então é. você usa a sua didática enquanto professor, enquanto que gosta desse hobby. E como é que surgiu, de repente, também esse canal? E hoje a gente vê o número de views desse canal, repercussão da moçada comentando. Você deu dicas de estrogonofe, depois falou de uma torta de morango para o Dia dos Namorados. Como é que é isso? Então, eu sempre gostei de cozinhar, sempre cozinhei, e eu sou daquele cara chato que posta foto de comida nas redes sociais, e muitos alunos reclamavam: ô professor, você fica postando foto de comida aí, né? Dá a receita. E aí, numa dessas conversas de Facebook, um aluno propôs isso. Eu falei: professor, você devia fazer um vídeo, né? Vários falam que eu devia ir para o MasterChef, esse tipo de coisa. E aí, eu e o meu irmão, a gente, vendo essa repercussão, a gente pensou assim: por que não fazer um programa de, né, cozinhando com o professor? Para chegar nesse nome foi todo um processo, né? Mas, e aquela coisa, eu e o meu irmão começamos essa proposta como uma diversão, né? Meu irmão até, na época, falou assim: é melhor fazer mal feito do que não fazer nada, né? Porque a gente não tinha câmera, Você não usa o tinha celular estúdio. para gravar? A gente usa uma handcam digitalzinha, às vezes usa o celular. É feito no meu apartamento, que tem 50 metros quadrados, minha cozinha é minúscula, com o equipamento que eu tenho lá. E, na verdade, a gente gravou um piloto que ficou longo, ficou com 30 minutos, e assim, sem roteiro nenhum, sem nenhuma estrutura. E a gente soltou esse piloto e o pessoal gostou. Muita gente comentou e a gente começou a produzir os programas. Mas assim, sem muita pretensão. A ideia é se divertir fazendo. A gente, na verdade, se desestressa das nossas atividades profissionais fazendo o programa, né? O foco do programa nem é tanto as receitas, né? Se você percebeu, eu não estou muito preocupado em falar quanto vai de quantidade disso, quanto vai de quantidade daquilo. E fazer as piadas que a gente faz ali. Na verdade, o programa é um momento da gente se divertir. Quem quiser acompanhar esses programas, estão no YouTube com Cozinhando com o Professor, é isso? No YouTube e no Facebook, Cozinhando com o Professor. Tem uma página no Facebook e um canal no YouTube. E quem quiser também conversar com o professor Edgar, como é que faz? Também pelo Facebook é mais fácil? Pelo Facebook, né, Edgar Domingo de Albuquerque. Então, até para a gente deixar claro aqui, porque o nome é Edgar, com R no final, Edgar. Domingo é um domingo só. Um domingo só. É um domingo só, de Albuquerque. Tá? Então, para você estar vendo aí, você que está vendo pela TV, está vendo o GC. Então, no Facebook é Edgar? Eu acho que lá está Edgar Domingo de Albuquerque. Mas, na dúvida, eu tenho um site próprio, que é o www.edgar.pro.br. Aí você Aí também de lá caminho. tem os links para o Tá certo. Facebook e tudo mais. Professor Edgar, muito obrigado pela sua presença e sucesso nessas empreitadas enquanto docente e nesses hobbies que o senhor tem também, que acredito que desestressam do cotidiano da sala de aula. Eu que agradeço. Muito obrigado. O programa Niso Comunidade termina aqui. Se você quiser, você pode acessar o nosso canal no YouTube, o Niso Comunidade, e rever todos os programas que já foram ao ar. Ou entrar direto na página da Uniso, uniso.br. Lá você também tem um link para o nosso canal. É só acessar lá o Uniso Comunidade. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!